E com viagem marcada para a Europa para poder buscar pré-assinatura do contrato de Jorginho, vaza detalhes do contrato que o Flamengo vai firmar com o jogador do pré-contrato, hein? Isso mesmo. 2 renovações encaminhadas devem ter desfecho ainda essa semana e o Vasco indo à falência e tendo a possibilidade aí de ter que disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está aí de cantinho, que taca o dedo no like, se inscreve, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu, abençoado Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Vasco sábado, vai para a final, vai ganhar do Fluminense e vamos ser campeão carioca. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus povos, vocês estão bom? Eu estou bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte: José Boto e o Felipe Luiz estão reunidos agora à tarde de segunda-feira, para traçar detalhes da estratégia que vai ser usada contra o Vasco no próximo sábado, às 15:06 no Maracanã, onde o Flamengo vai com a vantagem de um gol, podendo até perder de 1-0 para se classificar para a final contra o Fluminense, mas nós vamos ganhar, pode ficar tranquilo. E entre esses detalhes da reunião, apareceu no CT o Michael, Cebolinha, Alexandro e o Ayrton Lucas, que estão fazendo ali alguns treinamentos para poder ficar com um condicionamento físico em dia. Mesmo sendo dia de folga, os caras apareceram para treinar ali, né? Fazer mais uma parte física, uma recuperação de físico. Isso é importantíssimo. Os jogadores estão todos focados, isso é importantíssimo para o nosso Flamengo. Mudando da água para o vinho, o que está acontecendo aí com o Vasco? O Vasco corre o risco de ter que disputar a Série D do Brasileiro e para isso vai ter que alcançar metas. O Vasco conseguiu, nessa última segunda-feira, com a Justiça do Rio de Janeiro, um pedido aí de recuperação judicial. Para quem não sabe o que é isso, é quando o clube está devendo tanto que se ele vender tudo que ele tem, tudo, jogadores, clube, todas as posses, estádio, não vai conseguir pagar suas dívidas. Então ele entra numa recuperação financeira, a Justiça dá um prazo, ele fala como vai pagar, deve ser parcelado. Caso ele não consiga pagar, vai à falência. Se for à falência, quem vai à falência é a SAF, que administra o Vasco. A SAF e na falência, hoje quem disputa a Série A é a SAF, Vasco da Gama. A SAF e na falência, o clube continua, porém vai ter que disputar a Série D do Campeonato Estadual para conseguir vaga para disputar a Série D do Brasileirão. Então tem tudo isso acontecendo aí, segundo o Mauro Santana aí. Depois quem quiser dar uma passada lá para ficar mais por dentro. Então o Vasco pode cair para a Série D. Dizem que é muito ruim para o futebol, o próprio Mauro Santana lamenta isso. Eu acho muito bom. Se ferra o Vasco para lá. Torcer para Vasco, nada. O Vasco se lasca, eles ficam doidos para fuder a gente, fode a gente, tudo quanto é jeito. Levaram o jogo lá pro tapetinho, para ver se os jogadores do Flamengo se contundiam, para eles terem vantagem. Agora nós vamos torcer para eles, que esse que se lasca para lá. Deixa a sua opinião aí. Meus amigos, 2 renovações encaminhadas no Flamengo. O empresário do Arrascaeta tem reunião marcada com o José Boto antes dele ir para a Europa, assim como o do Eric Pulgar. O do Eric Pulgar já está adiantado, já está tudo acertado, tempo de contrato, coisa e tal. Do Arrascaeta falta estipular o tempo, que pode ser de 3 a 4 anos. Aí a gente fica naquela, né? Vale a pena renovar com o Arrascaeta por 3, 4 anos? É um baita jogador, mas a condição física dele hoje não está bem. Imagina daqui a 4 anos. O que você acha? Qual o tempo certo para renovar com o Arrascaeta? Tem gente que fala em contrato vitalício, mas será? Então deve estar ficando acordado aí a renovação do Arrascaeta e do Eric Pulgar. Do Eric Pulgar já está tudo certo, tudo encaminhado. No mais tardar até amanhã deve sair as renovações aí, menos 2 problemas no Flamengo, aí segue na sequência. O Varela, tem também o Everton Araújo, esse não quer renovar, mas o Flamengo ainda tenta convencê-lo, e tem o Gerson que quer uma renovação com aumento de salário, que deve ser marcado aí também para o meio do ano aí, para junho. Então vamos ver o que dá aí. E meio do ano nós vamos ter muita novidade, entre elas Jorginho. Lá na Europa, já estou cansado de falar isso aqui, o jornal Demiro e outros jornais europeus cravam que existe a pré-assinatura do Jorginho com o Flamengo, mas a verdade é que essa assinatura ainda não existe, pelo menos por enquanto. Deve passar a existir a partir de quarta-feira. José Boto viaja para convencer o jogador a assinar. Hoje a gente conseguiu detalhes aí do pré-contrato
Não é oficial, mas é detalhes que estão sendo vazados aí na mídia que deve acontecer no pré-contrato do Jorginho. Primeiro, tempo de contrato de 3 anos. 3 anos. Não vai ter meta de 2 anos com mais um ano com metas para renovar automaticamente. Não, são 3 anos cravados. Salário, o maior salário do elenco do Flamengo, que vai chegar na casa de 2 milhões e 200. Muita gente está falando aí de 2 a 2 milhões e 200. É o teto que o Flamengo hoje quer pagar para qualquer jogador. Esse é o teto, é o máximo. O valor máximo que o Flamengo pagaria para qualquer jogador, seja ele quem for, 2.200. Então o salário está acordado, o tempo de contrato está acordado. E uma cláusula nesse contrato é que deixa todo mundo intrigado. Por quê? Porque existe uma cláusula que caso o Jorginho amanhã chegue lá, não bateu as metas do jeito que queria, não está legal, apareceu uma proposta da Europa, ele vai lá, assina com o clube europeu e vai embora. Simples assim. Mas por que é desse jeito? Porque tem uma cláusula que permite ao Jorginho sair a qualquer momento, desde que seja para fora do Brasil. Então, chegou uma proposta da Europa, Estados Unidos, o jogador pode ir dar baixa e vazar para os Estados Unidos. Então tem tudo isso acontecendo, meus amigos. E essa assinatura aí do pré-contrato, muita gente já cravava isso desde o começo do ano, outros falavam que isso era impossível, seria uma utopia, seria uma fantasia na cabeça do Flamengo, de torcedores e de alguns jornalistas, mas a verdade está chegando à tona aí. E agora o Zé Boto vai viajar para acertar detalhes para o Jorginho assinar o pré-contrato. Inclusive, outros clubes procuraram o Jorginho nesses últimos dias e ele disse não, pois ele já está palavrado, já está tudo acertado com o Flamengo, só falta a assinatura do pré-contrato. A família tentou embarrear, não conseguiu. O Arteta pediu a permanência do jogador, não conseguiu. O jogador está determinado, tem o desejo e o sonho de vir jogar no futebol brasileiro e quer jogar no Flamengo. Então isso é uma baita notícia, é algo para comemorar. E se der tudo certo aí, quarta-feira ele assina o pré-contrato. O Flamengo deve anunciar logo em seguida, fazer aquela festa e no meio do ano ele chega, assim como foi com o Agostinho Rossi. O Flamengo anunciou, passou 6 meses, ele chegou, virou jogador do Flamengo. É isso que deve acontecer. Então há muita coisa boa acontecendo, a gente tem motivos para comemorar e vamos comemorar. Enquanto é isso aí, meus amigos, tem gente cutucando a onça com vara curta. Porque o Fluminense, após vencer lá Volta Redonda por 4-0, tá achando que é o rei das Américas. E já estão contando vantagem para final, acreditando que vão pegar o Flamengo e vão passar o carro no Flamengo, pois eles foram os únicos a conseguir vencer o Filipe Luiz desde que ele estreou no Flamengo. Então o Filipe Luiz só tem essa derrota e é justamente que o Fluminense é até bom que pegue no final, cabe logo esse tabu, o Flamengo vai vencer e vai pôr uma pá de cal em cima disso aí, acabar com essa história. É ou não é? É assim que tem que ser. Então, prosseguindo aí nossas notícias aí, meus amigos. A gente tá tendo muita informação boa, né? Desde que o Flamengo consiga renovar com a Arrascaeta. Está praticamente certo, a Arrascaeta quer ficar, tem o sonho até de aposentar no Flamengo, que é um contrato vitalício, que eu acho muito difícil. Mais de 3 a 4 anos aí vai conseguir. O Eric Pulgar mudou de ideia, quer permanecer no Flamengo, vai ficar, porque o Filipe Luiz é encantado com o futebol dele, assim como os torcedores, um cara diferenciado. O Filipe Luiz chegou a falar na última coletiva que se o Eric Pulgar fosse brasileiro, ele estaria hoje na seleção como titular absoluto. Vocês concordam com ele? Eu também acho que o Eric Pulgar é um baita volante, dificilmente alguém barraria ele hoje no futebol brasileiro. Mas, né, vamos ver aí. Até mesmo que ele é um dos principais jogadores da seleção do Chile. E o Flamengo vem sofrendo com esse negócio de seleção, né? Tem jogador na seleção do Chile, do Equador, do Uruguai. Tem também na seleção brasileira. São 6 jogadores pré-convocados que podem aí desfocar o Flamengo. Se for os 6 convocados para a seleção brasileira, mais um para o Chile, mais 3 para a seleção do Uruguai, mais um para o Equador, só aí são 11. Um time inteiro saindo. Mas na verdade, o que acontece? O louco Bielsa não vai convocar o Arrascaeta nem o De La Cruz, porque eles não estão tendo frequência de jogo no Flamengo nesse início de ano, então vai poupar eles. O Varela deve ser convocado, o chileno Eric Pulgar é peça fundamental e presença certa na equipe lá na seleção do Chile. E na seleção brasileira, desses 6 aí pré-convocados, 4 devem ser convocados: Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Gerson. Já o Alexandro
e o Bruno Henrique, muita gente acredita que ele só colocou na pré-lista ali para lembrar dos jogadores, mas não deve convocar. E aí, o que você acha que vai acontecer? Vai ou não vai convocar? E lembrando que ainda tem o Gonçalo Prata, que está convocado para a seleção do Equador. Ou seja, o Flamengo vai perder muito jogador importante, mas tem um baita elenco. Temos uma boa notícia, que é o Pedro voltando agora no final de abril. Ficar atentos aí que o Pedro voltando é um baita reforço. Tem jogadores hoje pedindo passagem no lugar do Gonçalo Prata, que é o Luiz Araújo. Tem o Michael que está se recuperando de lesão. Tem o Cebolinha. Então o Flamengo tem um baita elenco. Não deve fazer tanta falta de jogadores agora no começo do Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Lembrando que primeiro vai começar o Brasileirão. E outro detalhe, né? Durante a parada da data FIFA aí, os times vão estar parados também. Então isso aí dá uma moral, até consegue ajustar o time ali. Quando esses caras voltarem, eles vão voltar meio em cima da hora das partidas. Então com isso, o Flamengo talvez poupe por um tempo ou outro, entre no segundo tempo, alguma coisa parecida. Mas o Felipe Luiz já sabe o que fazer. Nossa equipe é muito boa, qualificadíssima, tem tudo aí para poder superar essa situação e conseguir um bom desfecho. O que vocês acharam aí? Jorginho é um baita reforço para o Flamengo ou não? Tá quase certo. Só fica certo depois que assinar, mas a gente já pode começar a comemorar porque tá tudo dando certo. Essa novela tá chegando no fim. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo. Tá com o dedo no like, se inscreve. Forte abraço. Fui, tamo junto. Valeu, amigos. É nóis.